A edição de hoje do SBT Brasília continua acompanhando o trabalho da polícia em busca de Wanderson Mota Protásio, 21 anos de idade. Ele matou a companheira, grávida de 4 meses, matou a enteada, uma criança de menos de 3 anos de idade, matou um fazendeiro vizinho e o Wanderson ainda atirou na esposa desse fazendeiro, que só não morreu e foi estuprada porque ela se fingiu de morta. O assassino em série está escondido na região de Abadiânia, na mata, como fazia Lázaro, embora o pessoal diga que ele não tem as mesmas habilidades para sobreviver no meio da vegetação fechada. O repórter Paulo Vitor Tatuzinho está no local. Fala, Tatu! Pois é, Malta, nós estamos acompanhando toda a movimentação das forças de segurança, das polícias militar, civil, Polícia Rodoviária Federal e também acompanhando a movimentação nessas 3 cidades, Corumbá, Abadiânia e Alexânia. Aliás, os moradores estão assustados, principalmente após esse 3º dia de buscas por parte das polícias ao criminoso no momento mais procurado do Brasil. Daqui a pouco, todos os detalhes. Malta. Pois é, o pessoal está assustado também porque nessa última madrugada já teve um fazendeiro que trocou tiros com o Wanderson. Então até ontem a gente dizia, será que esse homem continua armado? Será que ele está em busca de alguma coisa? Está com raiva das pessoas? Bom, nessa última madrugada já teve um homem que trocou tiro com ele, então o negócio está ficando sério. Você vai acompanhar ainda na edição de hoje o depoimento que o Wanderson deu à justiça quando foi preso anos atrás, acusado de tentar matar uma mulher a facadas. Isso foi em 2019, em Goianópolis. Ele chegou bêbado e drogado em casa, tinha vindo da casa de um amigo e esfaqueou uma mulher que se recusou a ir para o quarto com ele para ter relação sexual. Ele confessou esse crime, ri durante o depoimento e o Wanderson diz ainda que usa cocaína, lança perfume, êxtase e LSD desde os 12 anos de idade. Você vai acompanhar também o que diz a mãe da Ranieri, que é a companheira atual, do Wanderson, que morreu grávida de 4 meses e que por algum motivo que a gente ainda não entendeu, esse homem matou essa mulher também. Muito bem, 11h48, nós estamos ao vivo, o SBT Brasília, primeira edição, já começou. Vamos fazer conexão direto com o repórter Paulo Vitor Tatuzinho. Esse é o 3º dia de buscas por Wanderson Mota Protásio, 21 anos de idade, e cerca de 70 policiais estão nesse momento numa área de mata da região de Abadiânia. Eu acredito que podem estar chegando perto ali da divisa com Alexânia também, né? A gente está com várias equipes acompanhando esse trabalho e o Tatuzinho começa com a gente trazendo as últimas informações. Boa tarde, Tatu. Boa tarde, Malta. Boa tarde a todos assistindo ao SBT Brasília, primeira edição, no DF, no entorno, nessa cobertura aí sobre o caso Wanderson Mota Protásio, de 21 anos, que já vem chamando a atenção, principalmente, não só das forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil aqui do estado de Goiás, também a Polícia Rodoviária Federal, todos imbuídos aí nessa caçada, que já entra para o 3º dia e nós estamos aqui em Abadiânia, a cidade onde concentra toda essa operação, cerca de 70 homens atrás desse que seria o novo Lázaro Barbosa aqui da região. A gente continua acompanhando, porque hoje pela manhã, Malta, assim que nós chegamos aqui em Abadiânia, principalmente passando por Alexânia, para quem conhece essa região, que fica às margens da 060, que liga essas cidades até a capital do estado de Goiás, Goiânia, a gente vê chacareiros, fazendeiros, moradores, comerciantes, a maioria, assim como Lázaro há cerca de 6 meses atrás, assustados, preocupados, principalmente pela onda já de violência que o Wanderson, ou possivelmente o Wanderson, vem passando para os moradores. Aqui, por exemplo, o comando da Polícia Militar, onde geralmente fica o 190, a gente tem uma informação exclusiva agora para o SBT, que a gente passa informação de bastidores. Os policiais receberam naquele Disque 190 cerca de 20 chamadas só nesta última terça-feira. Chamadas relacionadas a moradores que, preocupados, assustados, chamaram os policiais militares, principalmente os que estão à frente da operação, dizendo possivelmente de possíveis locais onde aí o Wanderson teria passado e amedrontado toda essa comunidade. Na madrugada, como você disse, teve um caso de um fazendeiro, daqui a pouco a gente vai trazer detalhes, mas a gente obteve uma informação agora de que uma chácara do lado, aqui próximo à região, possivelmente, veja só, foi invadida pelo suspeito Wanderson Mota Protásio. Esses moradores, a maioria das chácaras aqui na região, são chácaras de lazer. As pessoas moram em Brasília, moram em Goiânia e acabam vindo aqui no final de semana ou meio de semana para se divertirem. A maioria das casas ficam desocupadas quando não tem um caseiro.
O que acontece? Numa chácara agora, a informação que a gente teve, esse suspeito teria chegado, estava dormindo aí há cerca de 2 dias, ao que tudo indica, pode ser o Anderson ou não. Ele teria assustado as pessoas. Esses moradores gritaram muito, inclusive a gente vai apurar na parte da tarde agora, tentar conversar com essa família sobre esses momentos de pânico, né, que essa família viveu durante esse momento. Esses moradores gritaram e eles aí acreditam que pode ser o Anderson Protásio, né, de 21 anos. Então, malta, a população em si aqui de Abadiânia, desde Corumbá, que ficam 3 cidades bem próximas, você conhece muito bem, Alexânia, Abadiânia, que fica no meio, e também Corumbá de Goiás, as pessoas estão muito preocupadas. Aqui nesse momento agora a gente tem imprensa, lógico, do estado de Goiás, a imprensa do Brasil, todo mundo posicionado, né, para trazer essas notícias aqui para os telespectadores do SBT Brasília sobre essa situação. O medo e pânico que volta a assolar, como lá na época do Lázaro, acabou assustando, né, também os moradores de Girassol, Edilândia, Cocalzinho de Goiás e também Águas Lindas. Malta. Eu fico aqui pensando o seguinte, que com a divulgação da TV, talvez até os criminosos que atuem nessa região, eu digo os ladrões mesmo, de chácara, de fazenda, passem a tomar um pouco mais de cuidado. Porque o ladrão, quando invade um lugar para levar patrimônio das pessoas, ele está imaginando que a pessoa não vai reagir. Agora, dessa vez é diferente. As pessoas estão com medo de que um serial killer se aproxime da fazenda ou da casa dessas pessoas. Então, o medo de quem mora ali nesse momento é de ter que reagir não para defender o carro, o patrimônio, a fazenda, e sim a própria vida. Então a gente tem que levar a sério realmente essas denúncias e essas fazendas que são invadidas, porque até o ladrão de fazenda sabe hoje que se ele chegar num lugar para roubar, o pessoal está com medo, pode imaginar que seja o Anderson se aproximando e não vai ter outra reação a não ser atirar, se defender, fazer o que for possível. Então até o criminoso agora eu imagino que esteja mais recolhido, porque sabe que a vida dele corre mais perigo do que o que já corre normalmente quando ele pratica esse tipo de crime. É o seguinte, nessas últimas 24 horas o Tatuzinho, que se deslocou para a região, está acompanhando a história e conversou com autoridades policiais, esteve na fazenda onde o crime, esse último, aconteceu, e conversou com os moradores da cidade de Corumbá, que estão muito abalados. Segura aí, Tatuzinho, a gente vai ver a reportagem e já volta contigo. Já são 2 dias de buscas por o Anderson Mota Protásio, de 21 anos. A suspeita da polícia é que ele esteja escondido numa área de mata entre as cidades de Abadiânia e Alexânia, região que fica a cerca de 45 quilômetros de Corumbá de Goiás, onde os crimes aconteceram. O Anderson matou a esposa Ranieri Aranha Figueiró, de 19 anos, que estava grávida de 4 meses, e a enteada Geis Aranha da Silva Rocha, de apenas 2 anos e 8 meses. E em seguida, matou também o fazendeiro vizinho à chácara, onde ele trabalhava. Familiares se despediram de Ranieri e a filha dela. O enterro foi em Corumbá de Goiás. No momento a gente tem até preocupação também, né? Porque é um assassino muito frio. E isso nos deixa muita preocupação. A polícia ainda não sabe o motivo dos crimes. Segundo o depoimento do patrão, ele só disse que o Anderson o chamou dizendo que a esposa estava passando mal. Quando o patrão saiu para socorrer a jovem, ele entrou na sede da fazenda e furtou um revólver, calibre 38. Com a arma, o suspeito foi à casa de um vizinho. Sem dizer o motivo, matou Roberto Clemente, de 73 anos, com um tiro na cabeça. E ainda tentou violentar Cristina Nascimento da Silva, de 45 anos, esposa do fazendeiro. Antes de fugir, ele ainda tentou matar a mulher. Ela levou um tiro no ombro. O Anderson roubou a caminhonete do casal e seguiu em direção a Alexânia. A polícia encontrou a caminhonete abandonada na rodovia. Um homem chegou a ser preso por estar com um celular roubado, possivelmente vendido pelo Anderson. Mas até agora, não há pistas do assassino. Mais de 70 policiais estão envolvidos nas buscas. Ao que tudo indica, essa câmera de segurança posicionada na área dessa chácara, que fica a poucos quilômetros do centro de Abadiânia, teria flagrado um vulto. E esse vulto de um suspeito seria possivelmente de Anderson Mota Protásio, de 21 anos. O crime abalou moradores de Corumbá de Goiás. Eu me coloco no lugar dessa mãe que está indo embora e dessa mãe que está ficando, né? Eu, particularmente,
Não tem palavras. Uma pessoa dessa que fez isso, nossa, ela tem que pagar bem pago. Como que essa história vai terminar, a gente não sabe, né? O Anderson, pelas informações que nós colhemos até agora, não tem a mesma experiência para sobreviver em mata fechada que o Lázaro comprovadamente tinha. Que você que está em casa lembra muito bem, no caso do Lázaro, quando ele começou a se esconder, todo mundo sabia que ele sabia se virar muito bem, né, dentro da floresta. Até porque 15 anos antes, quando era adolescente, já tinha feito a mesma coisa no interior da Bahia. Então, para ele, comer fruta, matar macaco, comer bicho, era uma coisa normal. Ele sabia sobreviver. Depois, obviamente, que ele estava parecendo já um super-homem, ninguém estava sabendo o que esse homem fazia, a gente descobriu que ele estava recebendo apoio. Mas beleza, ali os primeiros 15 dias, 12 dias do Lázaro, ele estava sobrevivendo sozinho. O Anderson, até onde a gente sabe, não. Uma pessoa comum, habituada a viver pelo menos perto dos outros, tendo auxílio para se alimentar, tomar banho. Então, quanto tempo esse homem vai ficar escondido, a gente não sabe. Mas de ontem para hoje trocou tiros com um fazendeiro. A gente checou essa informação, então esse homem está armado. O Tatuzinho está com a gente posicionado, né? Ô, Tatu, você tem passado bastante tempo aí na cidade de Abadiânia, acompanhando a movimentação da polícia e também da população. Eu queria saber o seguinte, você chegou a conversar com os moradores daí? Porque o que a gente ouviu é que tem gente que já não está saindo mais de casa. Embora de dia eu acho que não deva ter muita preocupação. Mas o pessoal já está com medo mesmo? Será que a gente já pode dizer que as pessoas estão evitando sair de casa por conta desse homem que está foragido, está armado, já matou 3, trocou tiro com um fazendeiro de ontem para hoje? Como é que o pessoal está reagindo? Ô Malta, você disse aí sobre a questão de se há semelhança ou não, por exemplo, com o Lázaro. Lázaro era um mateiro experiente, que ele conhecia como ninguém as matas da região ali de Girassol, de Águas Lindas, Cocalzinho de Goiás como um todo. Já o Anderson Protásio, né, o Mota Protásio, 21 anos, segundo informações, a gente conseguiu apurar agora, conversando com alguns moradores, ele é bastante conhecido, principalmente na cidade de Alexânia, onde, após cometer toda aquela tragédia, ele fugiu, abandonou a caminhonete, né, deixou a caminhonete lá. Lá em Alexânia, ele tem alguns familiares, alguns conhecidos, inclusive teria vendido alguns objetos após ele assassinar as 3 pessoas e pegado o táxi e fugir daqui em direção à região de Abadiânia. Aqui os moradores conhecem ele por quê? Porque ele trabalhava geralmente, aqui em Abadiânia hoje, lógico, depois da questão de João de Deus, que a movimentação era as pousadas, né? Era a questão mediúnica. Hoje, Abadiânia está transformando-se numa cidade turística por conta do Lago de Corumbá 4. E isso tem atraído turistas não só de Brasília, Goiânia, mas também do Brasil inteiro por conta das belezas naturais. E por conta disso, há várias chácaras, casas e necessita bastante da mão de obra de caseiros. E o Anderson, inclusive, ele trabalhava recentemente, antes dessa tragédia, onde cometeu toda essa atrocidade, ele trabalhava numa chácara aqui da região. E ele, inclusive, segundo os moradores, era conhecido porque ele sabia mais ou menos, ele sabe sair principalmente nessa mata que fica sentido Abadiânia, Alexânia. E os moradores, por conta disso, eles ficam assustados. Mas como você disse, lá no Lázaro o tempo estava de seca, não tinha tantas frutas no cerrado, como cajus, não tinha tanta manga, isso, aquilo, outro. Agora, segundo informações dos moradores, as pessoas que até conhecem o próprio Anderson, acredita-se aí que ele pode sobreviver a esses dias de fuga por conta dessa questão das frutas do cerrado e principalmente pela questão do tempo aqui na região. Agora está um sol, mas geralmente no cair da tarde, no cair da noite, vem a chuva como ontem, choveu bastante aqui nessa região e a mata, ela está bastante verde. Árvores acabaram aí que antes estavam com galhos secos por conta da questão da seca, agora já está tudo verde. Isso acaba, Malta, até dificultando um pouco o trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil e da PRF nessa caçada, nessas buscas pelo criminoso, viu, Malta? Ô, Tatu, você tem toda razão, eu não tinha me atentado para isso. Mas ali em agosto, meio do ano, quando o Lázaro estava fugido, era uma secura só. O cerrado estava aberto. Se sobrevoasse de helicóptero, lógico que o Lázaro escondia debaixo de pedra, de árvore que fica verde o ano inteiro, mas assim, a visão estava mais privilegiada. Agora, o Anderson nessa fuga conta com algumas vantagens. O tempo não está desgastante como estava naquela época, então a pessoa consegue ficar ali no meio do mato por mais tempo, porque não tem um sol rachando a cabeça dele e desidratando a pessoa. Chove no final da noite, então ele consegue se esconder, o mato está alto,
e como os moradores da região têm... Ó, você vê, o Tatuzinho tá ali agora. A gente vê que entre um minuto e outro, vem sol, vem chuva, vem sol e vem nuvem. Então, assim, não tá mais aquele cerrado desgastante que tava, aquele tempo muito complicado da época do Lázaro. E como os moradores lembraram, agora as árvores frutíferas estão aí, né? Podendo alimentar esse homem no meio da mata. Embora em algum momento ele precise de ajuda. Tanto precisa de ajuda que nessa última madrugada pode ter trocado tiro com um fazendeiro, que inclusive falou para as pessoas em volta: gente, tô sozinho aqui, troquei tiro, minha munição acabou, alguém me socorre, chama a polícia. Isso aconteceu na última madrugada. O repórter Maicon Leão, nosso colega da TV Serra Dourada, esteve nesse local, conversou com esse fazendeiro e é isso que a gente assiste agora. Pode rodar, diretor. Depois que a noite caiu, o medo na cidade ficou ainda maior. Em diferentes regiões, várias denúncias de que Anderson teria tentado invadir propriedades chegaram para a polícia. Meu amigo fica bem na entrada da Marcela aqui, da restaurante Alice. Bem na entrada. E você anda uns 2.000 metros e de longe você vê a granja. Do lado direito. Você olha e você vê a granja. E é bem lá embaixo, tem as casas lá. 4 casas. Ele tentou arrombar uma casa dos meninos lá. Um pouco mais tarde, uma pista mais quente e perigosa. O Fabão, cara, eu tô tentando falar do 190 aí, eu não tô conseguindo. Eu cheguei aqui na minha chácara agora, tinha alguém aqui, tá sem energia. O cara atirou em mim aqui, pegou no meu carro. Eu descarreguei minha pistola aqui, cara. Agora são um pouco mais de 1h40 da manhã. Eu, repórter cinematográfico Wilton Santiago, estamos acompanhando a Polícia Militar, que nesse momento faz uma averiguação nessa propriedade que fica a cerca de 6 quilômetros da cidade de Abadiânia. Os policiais receberam uma denúncia de que o morador, ao chegar na propriedade, teria se deparado com outro homem armado. Eles teriam então trocado tiros. Foi por meio de um aplicativo de mensagens que o dono dessa fazenda conseguiu pedir socorro. Peguei minha arma de fogo, que eu possuo, e clareei assim na área e não vi nada demais. Quando eu virei para entrar para dentro da casa, já vi uma pessoa. O vulto de uma pessoa já efetuou disparo em minha direção. No corredor, na porta da casa? Na área mesmo, só que do lado direito, do lado que eu não tinha olhado. E eu revidei a agressão e descarreguei minha arma. Não vi mais nada. Viaturas foram para a fazenda fazer buscas e registrar a ocorrência. A suspeita é que pode se tratar de Anderson, mas não foi possível confirmar a autoria do ataque. Agora, pouco depois das 4 horas da manhã, a Polícia Militar já finalizou a ocorrência e nós tivemos acesso com exclusividade ao local onde tudo aconteceu. Por conta das fortes chuvas, a região está sem energia. Como faz todos os dias, o proprietário estacionou a caminhonete aqui na garagem. Só que dessa vez, ele ouviu um barulho estranho logo depois de descer da caminhonete. Pegou o celular e começou a iluminar. Primeiro para esse lado de cá e depois para aquele lado ali. Só que ao iluminar ali, percebeu que tinha um homem mais ou menos no meio da área. E aí o que acontece? Antes que ele tivesse tempo de ter qualquer reação, ele ouviu o primeiro tiro. Como o proprietário tem o porte de armas, ele já sacou a pistola e revidou a agressão. A gente tem inclusive aqui na caminhonete um registro de onde um desses disparos acabou atingindo. Vou pedir para o Wilton Santiago mostrar pra gente. Bem aqui nessa parte foi onde pegou uma das balas que era para ter atingido justamente o proprietário aqui da fazenda. Além desse lado de cá, na casa existem outras marcas. A gente tem nessa parte aqui da parede, onde um dos tiros também atingiu. Aqui outros disparos atingiram esse sofazinho. E no final da área, é onde a gente tem onde esse suspeito estaria, foi onde os outros disparos atingiram justamente aqui no porcelanato. A gente tem 1, 2, 3. O proprietário, felizmente, não ficou ferido, mas ele não consegue precisar se atingiu ou não o suspeito que invadiu a fazenda. Era uma pessoa, era um homem, e estava com uma roupa clara, um cinza ou uma camiseta branca, e foi isso que deu pra ver. Não falou nada, não verbalizou nada, eu só atirou em minha direção e eu revidei. No momento em que a luz atingiu ele já atirou? Sim. Eu acredito que ele estava vindo em minha direção quando eu joguei a luz. Ô pessoal, o Tatuzinho acabou de dizer pra gente que nas últimas 24 horas o Disque 190 recebeu 20 denúncias de moradores dizendo: ah, parece que eu vi, não sei.
Mas o que mais tem que averiguar é a região onde esse homem fazendeiro está. Porque assim, quem de ontem para hoje invade uma fazenda atirando, disparando, muito difícil que tenha sido um outro criminoso na região. A hipótese é forte de que seja realmente o Anderson, não é verdade? Porque se tem 70 policiais ali na região buscando um criminoso, algum ladrão vai se aventurar? Tá todo mundo em alerta, todo mundo que tem porte de arma, e você sabe que fazendeiro em área rural, mesmo os que não tem o porte mesmo, tem a posse, né? Fica ali com a arma dentro da fazenda, uma espingarda, uma pistola. Quem que vai se aventurar a invadir uma fazenda quando todo mundo tá com medo de chegar um serial killer? Ninguém. Meu Deus do céu. Já eu quero ver de novo essa reportagem do Michael, porque eu não consegui prestar atenção em tudo, mas segura aí. Porque antes eu queria falar ao vivo, agora em Alexânia. O Tatu estava em Abadiânia, a Kátia Gomes está em Alexânia. Parece que hoje de manhã a Kátia conseguiu falar com a mãe da Ranieri Figueiró. Quem que é essa mulher? A mulher grávida, companheira, que estava grávida de 4 meses, que foi assassinada pelo Anderson Mota. Kátia, eu não consigo nem imaginar como é que está essa mãe nesse momento. Então, eu te pergunto, como é que foi a sua conversa com ela? Ela topou falar com a gente? Oi, Malta. Foi uma conversa muito difícil. Toda a família está muito abalada. Quando a gente chegou lá, eles falaram que eles não queriam dar entrevista. Só que eles permitiram que eu conversasse com a mãe da Ranieri. E o cenário que eu vi foi o seguinte: eu entrei no quintal da casa e ela estava sentada no chão, completamente desolada. Eu não tinha nem palavras para explicar o sentimento dela. Então eu disse que eu conversaria com ela, que meu cinegrafista ficaria do lado de fora. Eu só queria o áudio mesmo do depoimento dela sobre o que aconteceu, sobre esse sentimento dela em relação ao assassino, porque ela quer justiça, Malta. Tudo que ela quer é que ele responda pelo crime que cometeu. Ela contou que no dia do crime ela passou o dia inteiro com a filha. E depois a filha foi para casa. Ela falou que já estava com um pressentimento ruim e quando foi avisada do crime, já sabia que o pior tinha acontecido. E olha só a semelhança, Malta. A mãe da Ranieri, ela tem também um bebezinho de pouco mais de 2 anos. Ele nasceu, o filho dela nasceu no mesmo dia do filho da Ranieri. Então ela disse que tanto o filho dela quanto a netinha, eles tinham uma relação de quase irmãos gêmeos, sabe? A família era muito unida. A Ranieri passou a gravidez inteira na casa dela, as duas ali se ajudando, ela cuidando da Ranieri. Então, assim, o que eu posso dizer é que essa mãe, Malta, ela está em estado de choque, completamente em estado de choque. Ela disse que só quer que ele seja preso logo, assim, na verdade, ela nem desejaria a prisão dele, mas assim, a gente sabe que é uma dor de mãe, é um sentimento de mãe. Tudo que ela quer é que esse sofrimento acabe, que essa busca por ele acabe. Ô, Kátia, eu sei que você então conversou com ela, nós não temos a imagem porque ela preferiu não aparecer, nós respeitamos, mas como ela topou dar um depoimento gravado, eu gostaria que a gente ouvisse o que falou a mãe da Ranieri, essa menina de 21 anos de idade, que estava grávida do Anderson, que tudo indica, né, Kátia? Estava grávida dele. Isso. A outra menina que não era dele, mas ela estava grávida dele. E vocês viram, a Geisa, que era outra pequenininha de 2 anos, menos de 3 anos de idade, tinha a mesma idade de uma outra filha da mãe da Ranieri. Então essas crianças eram criadas juntas. Muito difícil isso para a mãe agora. Perdeu a filha, perdeu a neta, perdeu praticamente a irmã, da filha também, uma família desesperada. Pode rodar aí, diretor, vamos ver o que essa mãe revelou para a Kátia. E como é que a senhora ficou sabendo? Ela tinha passado o domingo inteiro aqui comigo, porque ela não ficava longe de mim hora nenhuma. Então eu ia para lá direto, ela vinha, ela passou o domingo inteiro aqui, mais eles. E aí quando foi a fase das 3 horas, eu levei eles lá, 3 e pouquinho, eu levei eles lá e deixei. Você deixou eles lá? E aí depois como é que você ficou sabendo? A tia dela, a mulher do tio dela, que é parte do pai dela, mora lá encostado, disse que ficou sabendo de alguma coisa e foi lá chamar, não achou ninguém e aí me ligou. E eu já saí daqui já, o coração de mãe não engana, né? Não sei, eu não entendo, até agora eu não tô, porque ele não demonstrava, ele não... A menininha era 24 horas junto com ele. Eu chamava ele de pai. Aliás, acho que gostava mais dele do que da Ranieri.
Ficava muito com ele, 24 horas de sair, ela corria atrás chamando papai. Então, eu não sei. Eu não tinha muita convivência com ele, assim, foi pouco tempo. Ficou quanto tempo com ele? Não sei, acho que uns 5 a 6 meses. Bom, o depoimento da mãe da Ranieri deixa claro pra gente que esse homem está perturbado mentalmente, ele não está no seu juízo perfeito. Então é realmente uma pessoa de comportamento imprevisível, porque, segundo a mãe da Ranieri, que estava grávida dele, essa mulher tinha uma filha também, que era a Geisa, de 2 anos e 10 meses de vida. Essa menina não era filha biológica do Anderson, mas o tratava como pai. A mãe chega a dizer, ela era mais próxima do Anderson do que da própria mãe da Ranieri. Então, em que estado de espírito está uma pessoa que mata a facadas uma criança de 2 anos e 10 meses, que não é motivo de nenhuma discórdia, que não é pivô de nenhuma separação, muito pelo contrário, que é amada, que te ama de volta? Ou seja, o que esse homem vai fazer daqui para frente, só Deus sabe. Tem um outro trecho desse depoimento da mãe da Ranieri para Kátia. A gente pode ouvir? Pode rodar. Eu quero justiça, mas não quero ele preso. Logo ele vai ser solto. Tem medo? Pode ver pra você. Não tenho medo. Eu queria que ele viesse pra mim poder. Eu queria. Só que eu quero justiça. Eu quero que ele pague pelo que ele fez, não na cadeia, porque ele não vai sofrer. Eu tenho certeza que não. Deixa eu falar com a Kátia uma coisa aqui. Ô, Kátia, a gente fica se perguntando o seguinte, antes dele conhecer a Ranieri, se relacionar com ela e engravidá-la, esse homem já tinha passagens pela polícia, já era, inclusive, respondia na justiça por tentativa de feminicídio. A família da Ranieri, a Ranieri, sabia desse passado dele? Sabia que essa menina de 21 anos estava se relacionando com um homem perigoso que já tinha tentado dar facada numa outra mulher antes? Porque é o seguinte, você que está em casa, daqui a pouquinho você vai ver com a gente o depoimento que o Anderson deu na justiça. Quando ele tentou matar uma mulher em 2019, porque ela se recusou a ir para o quarto para ter relação sexual com ele. Ele debocha no tribunal, dá risada, a gente não consegue entender. Revela que usou LSD, cocaína, lança-perfume, bala, tudo antes de ir para casa do pai. Tinha uma mulher lá com quem ele não se relacionava, pediu para essa mulher ir para o quarto, ela não aceitou, ele falou, eu queria namorar com ela. E depois, porque ela não aceitou, ele deu facada nela. Então isso já estava nas costas dele e respondia por isso na justiça. A família da Ranieri, Kátia, sabia disso? Não, Malta, eu perguntei isso para a mãe da Ranieri. Ela disse que não sabia que ele já respondia por um crime. Também, ele não parecia um homem violento, ela falou. Até questionei se ela sabia do uso de álcool e drogas. Ela disse que só sabia que ele bebia, mas que nunca tinha presenciado nenhum momento de agressão contra a filha dela e que realmente ela ficou surpresa com essa atitude dele ter matado a mulher que estava grávida de um filho dele e também a menina que gostava dele como se ele fosse o pai dela, né? Então, assim, apesar de pouco tempo, a relação deles tinha apenas ali 5, 6 meses, mas a família inteira já tinha um certo afeto por ele, principalmente a criança, a filha da Ranieri, que já chamava ele de pai, já tinha uma consideração, um amor por ele, um carinho. Então a família inteira está chocada com tudo isso, tentando entender qual foi a motivação. Eu também perguntei isso, vocês têm noção, ideia do que pode ter acontecido? O que fez ele matar a Ranieri? A mãe disse que não sabe o que aconteceu, que o último domingo foi um domingo normal, parecia tudo normal e infelizmente acabou em tragédia, Malta. Meu Deus do céu. Bom, se até ontem nós estávamos na dúvida de qual era o estado de espírito desse homem foragido, até a gente se questionou, será que ele está morto? O especialista em segurança pública que teve com a gente ontem, Leonardo Santana, até falou, e se ele já morreu, né? E se ele deu o fim à própria vida e está no mato escondido? A gente estava se perguntando onde é que ele estava. Tudo indica que não, porque nessa última madrugada ele trocou tiro com um fazendeiro que teve que chamar a polícia e falar, olha, tô sem munição, alguém vem aqui e me ajuda. Quem contou essa história, a gente acabou de ver a reportagem, foi o Maicon Leão, nosso colega repórter da TV Serra Dourada. Ele esteve na madrugada lá, fez essa reportagem, a gente acabou de assistir. Mas agora ele está com a gente ao vivo e tem os detalhes. Maicon, esse homem tem certeza de que trocou tiros com o Anderson ou ele não viu a pessoa, trocou tiro com um doido que chegou armado na propriedade dele?
Oi, Malta. Boa tarde para você, para todo mundo que está em casa. Olha, ele não consegue precisar se na verdade foi o Anderson, se foi outra pessoa. Eu vou explicar em detalhes como que tudo aconteceu para quem está em casa entender. Mas as pessoas aqui andam bem superstiosas com essa situação, inclusive com muito medo de tudo o que tem acontecido aqui na região, até porque, principalmente depois que a noite cai, Malta, que as pessoas começam a ficar com mais medo. A gente viu o Tatuzinho falando justamente do número de denúncias que esse número da Polícia Civil tem recebido. Ontem a gente também recebeu muitas mensagens através do WhatsApp, do Instagram, justamente de pessoas contando, olha, aqui na minha região tem muitas viaturas vindo para cá, ou eu escutei algum barulho. E ontem a nossa equipe tentou checar algumas dessas informações. Uma delas era justamente indo para o sentido da cidade de Anápolis. E enquanto a gente estava lá próximo a uma granja, chegaram outras informações já para o sentido de Alexânia, ou seja, as pessoas estão com muito medo. Qualquer barulho que tem, eles já, claro, acionam a polícia, porque sabem do perfil perigoso de Anderson e justamente por isso, qualquer suspeita que eles têm, já ligam para a polícia, já jogam logo no grupo da cidade. E ontem o que aconteceu com esse fazendeiro foi a seguinte maneira: ele chegou em casa por volta da 1h da manhã, como faz todos os dias. Só que ontem, Malta, choveu muito aqui na região e justamente por conta dessa chuva, algumas partes de Abadiânia ficaram sem energia e justamente a propriedade dele era uma dessas regiões. Ou seja, desde a hora que ele chegou na porteira até a parte que ele conseguiu estacionar o carro, estava completamente escuro, só tinha a luz do farol. Mas até aí tudo bem, ele já está acostumado. Só que quando desceu da caminhonete, ele escutou o barulho justamente de uma garrafa quebrando no fundo da área. Ele estranhou, falou, eu tô sozinho aqui, não era para ter ninguém dentro de casa, então ele já desconfiou. Pegou o celular e começou a iluminar a parte da área. Começou pelo lado direito, veio acompanhando, passou por cima da caminhonete, só que quando chegou nessa parte de cá, que era a parte mais extensa, ele percebeu que ao final da área tinha alguém. Só que antes que ele tivesse tempo de reagir, de fazer qualquer coisa, ele já escutou o disparo. E aí esse fazendeiro já rapidamente se escondeu embaixo da caminhonete para se proteger e aí começou a revidar. É o seguinte, peraí. Ele chegou na caminhonete, estava tudo escuro na casa dele, ele já sabia que tinha um homem sendo procurado. Mesmo assim, esse homem desceu da caminhonete e foi até a fazenda dele com a lanterna do celular a pé. Ele já não estava mais dentro do carro. Ele desceu da caminhonete e foi até a sede da fazenda. Exatamente, Malta. Como choveu muito ontem à noite, acabou a energia lá na região. E como quem mora na zona rural sabe que principalmente nessa região aqui, quando chove a energia acaba, ele pensou que estava tudo normal, porque outras fazendas também estavam no escuro. E aí ele chegou com o carro, estacionou na garagem. O que chamou a atenção dele foi justamente quando ele abriu a porta e pisou do lado de fora, ele escutou algo caindo, como se fosse um vidro quebrando. Mais tarde ele descobriu que na verdade era realmente uma garrafa de vidro que tinha quebrado. E aí ele começou a iluminar, preocupado com a situação, começou a iluminar a área. Quando ele virou para o lado de cá, ele percebeu que tinha alguém no fundo, mas antes que desse tempo de qualquer coisa, ele só escutou o tiro. O que deu tempo dele fazer? Se abaixar, se esconder atrás dessa caminhonete e tira a arma. Ele é um proprietário de uma fazenda que tem o porte de arma de fogo, não só a posse para dentro da propriedade, como também o porte. Então ele já saiu, escondeu e começou a atirar. E houve essa troca de tiros lá. A gente tem inclusive imagens que mostram que um desses disparos atingiu a parede da casa, o outro justamente a caminhonete onde ele procurou abrigo, e a gente teve acesso ao áudio que vocês viram na reportagem dele pedindo socorro, que a munição tinha acabado. E ele não sabia se esse homem ainda estava lá na propriedade, se ele tinha fugido, porque como estava tudo escuro, ele procurou abrigo atrás da caminhonete e atirava sem rumo. Ele só conseguiu ver que era um homem, estatura média, que estava com uma roupa clara. E aí atirou contra, conseguiu se proteger. E aí, Malta, depois que acabaram as munições, ele acabou se escondendo numa outra parte de mata no sentido contrário para onde ele tinha ido até a chegada da polícia. Aí os policiais chegaram, fizeram toda a perícia lá na região, preencheram a ocorrência. Ele vai precisar agora registrar o caso na Polícia Civil para que passe por uma perícia para investigar, saber se esses disparos que atingiram a caminhonete e a casa foram efetuados pelaquela mesma arma roubada lá na cidade de Corumbá, da fazenda onde ele trabalhava. Tudo isso precisa ser investigado ainda, que vai ser feito pela Polícia Civil. Isso aconteceu ontem, na madrugada de hoje, por volta da 1h da manhã. Os policiais ficaram lá até umas 4 horas, finalizaram isso. E depois, Malta, claro, o proprietário saiu dessa fazenda com muito medo, preocupado.
E de tudo isso, Malta, dá para tirar uma situação positiva. Ele sempre costumava chegar a esse horário acompanhado ou da esposa ou dos filhos, que estariam justamente na porta do passageiro dessa caminhonete, que era justamente no rumo onde esse homem estava. E nessa noite ele chegou sozinho, o que fez ele encarar isso com mais alívio. Mas a família inteira está em choque, a mulher não quer voltar lá para a propriedade. Ela chora a todo momento, a esposa dele, e esse é o clima que tem ali na região. Só que não foi só esse fato que aconteceu. Hoje pela manhã, outras denúncias chegaram de que propriedades ali próximo teriam sido arrombadas, não só nessa mesma propriedade, nessa mesma região, que fica a mais ou menos 6 quilômetros aqui do centro de Abadiânia, como várias outras partes. O que a polícia também acredita que pode estar acontecendo? Outros bandidos estão se aproveitando, assim como aconteceu naquela época do caso Lázaro, que iam acontecendo crimes em pontos espalhados, distantes um do outro, que a gente achava, olha, para distrair a polícia, alguma coisa, a polícia agora acredita que tem outros criminosos também agindo. Nesse caso específico, levanta essa suspeição. Será que seria mesmo o Anderson que está ali naquela região, pela forma de agir? Esse proprietário da fazenda mora lá, Malta, há mais de 3 anos, tem costume de deixar inclusive algumas coisas do lado de fora, nada nunca tinha sido roubado. O que ele acredita que tem acontecido? Que essa pessoa estava tentando entrar na casa pela janela, que tem uma pia bem próxima. E essa garrafa de vidro que quebrou, que foi justamente o que chamou a atenção do proprietário da fazenda, que foi o barulho dela caindo no chão e quebrando, ele acredita que essa pessoa estava tentando entrar na janela quando percebeu que o veículo aproximou e entrou na casa. E aí, no susto, ele acabou tentando se esconder, acertou essa garrafa e deixou cair. A garrafa não ficava ali, Malta, mas o chacreiro, a pessoa responsável por cuidar dessa fazenda, tinha deixado a água ali porque correu para tirar algumas coisas do varal quando começou a chuva. Ou seja, se não fosse por essa garrafa que caiu e quebrou, a gente poderia estar falando agora de uma tragédia, porque foi justamente o barulho da garrafa caindo no chão que chamou a atenção desse proprietário e deixou ele alerta. Meu Deus do céu, aquelas coincidências que só Deus explica. Porque... Só uma outra coisa, Michael. No final das contas, a propriedade dele estava sem energia elétrica porque realmente caiu ali para a região como um todo? Ou foi mesmo o criminoso que cortou a energia da fazenda? Malta, foi justamente por conta da forte chuva que caiu ontem na região e várias outras propriedades ali estavam sem energia. A gente chegou a andar mais de 2 quilômetros no completo escuridão. A gente no início até chegou a cogitar essa possibilidade, mas aí depois percebemos que, na verdade, outras propriedades também estavam no escuro por conta dessa falta de energia. Entendi. Obrigado, Maicon, pelas informações. Minha gente, então foi coincidência, assim, foi Deus que mandou esse caseiro esquecer aquela garrafa na janela. Chuva, sai correndo, pega roupa. Porque foi o barulho da garrafa caindo e quebrando que alerta esse fazendeiro de que tinha alguém na propriedade dele. Como não tinha energia elétrica, ele já foi recebido a tiros. Se ele não tivesse ouvido nada, ele teria se aproximado da fazenda e talvez não teria conseguido reagir a tempo. Olha, a polícia agora vai fazer a perícia para poder confrontar as marcas de tiro na caminhonete desse fazendeiro com a arma que foi furtada 3 dias atrás do ex-patrão, né? Do Anderson, para ver se trata da mesma arma. Mas que outro bandido agiria dessa maneira? Se fosse um ladrão querendo a caminhonete desse homem, ele não teria já chegado atirando, teria rendido ele de alguma forma. Se estava sem energia, esperado ele entrar em casa para poder render. Então isso aí muito provavelmente é o homem de quem a gente está falando, que está em busca de abrigo, de alimento, de comida e que vai sair atirando quando chegar. Pelo menos é isso que aparenta. Você ouviu o que aconteceu da boca desse homem que se salvou por conta de uma garrafa de vidro esquecida da janela? Você vai ouvir agora o que esse fazendeiro que chegou em casa e quase tomou tiro do Anderson, supostamente o Anderson, eu acredito que seja. A gente vai ouvir ele agora. Pode rodar o depoimento. Quando eu cheguei estava sem energia, né? Tudo escuro. Eu parei minha caminhonete na garagem, como eu sempre faço. Quando eu abri a porta do veículo, eu escutei um barulho intenso, assim, um vidro caindo, alguma coisa caindo. Eu assustei. E liguei a lanterna do celular, como não tinha luz nenhuma, e peguei minha arma de fogo, que eu sou, e clareei assim na área e não vi nada demais. Quando eu virei para entrar para dentro da casa, eu vi uma pessoa. O vulto de uma pessoa já efetuou disparo em minha direção. No corredor?
na porta da casa? Na área mesmo, só que do lado direito. Do lado que eu não tinha olhado. E eu revidei a agressão e descarreguei minha arma. E não vi mais nada. Nisso eu teria corrido pro mato? Eu acredito que sim, porque eu fiquei abaixado, só atirei, fiquei abaixado e chamei a polícia. Depois que passou o susto, você percebeu que o tiro acertou aonde? Acertou em alguns lugares da casa, um sofá que eu tenho de madeira, a parede. E não sei se algum acertou ele. Como é que fica o clima nessa situação? Você já mora aqui há 3 anos, nunca tinha passado nem por uma situação parecida dessa? Não, aqui é um lugar muito tranquilo, nunca foi nada subtraído, roubado, nenhum tipo de violência, muito tranquilo. Como você falou, estava muito escuro, não deu nem para ter uma noção se pode ou não se tratar do Anderson. Sim, não deu pra... Era uma pessoa, era um homem, e estava com a roupa clara, um cinza ou uma camiseta branca, e foi isso que deu pra ver. Não falou nada, não verbalizou nada, eu só atirou em minha direção e eu revidei. No momento em que a luz atingiu ele já atirou? Sim. Eu acredito que ele estava vindo em minha direção quando eu joguei a luz. Meio-dia 26. Você que já está com a gente desde 11h45 da manhã, segura aí, porque eu já vou chamar um depoimento importante agora. Antes disso, eu só quero dizer para as pessoas que estão chegando ao SBT nesse momento. Nesta edição, a gente está acompanhando a busca da polícia pelo Anderson Mota Protássio, de 21 anos de idade. Esse que aparece na tela, eu gostaria que a imagem ficasse aí para a gente poder dizer. Se você vir esse homem, especialmente moradores de Alexânia, que nossa audiência é grande lá, Corumbá, Badiânia, ligue para a polícia imediatamente, não negocie, fuja, porque ele de ontem para hoje trocou tiro com esse fazendeiro que a gente acabou de ouvir, então ele está disposto a matar ou morrer. Quem mata uma criança de 2 anos e 10 meses que o chamava de pai, sem qualquer motivo, não está certo da cabeça, então não existe o que esperar de razoabilidade nas atitudes desse homem. Como a Kátia acabou de trazer para a gente a informação, ela conversou com a mãe da Ranieri, que era a companheira dele de 21 anos, que ele também matou, estava grávida, e essa mulher disse que a família não sabia que o Anderson já respondia na justiça por um crime muito grave, que era o de tentativa de feminicídio. Isso aconteceu em 2019, na cidade de Goianópolis. Ele chegou muito bêbado e drogado da casa de um amigo, ele confessou isso. Chamou uma mulher para ir para o quarto, uma mulher com quem ele não se relacionava, ele não tinha relação amorosa com ela. Mesmo que tivesse, não seria motivo absolutamente. Mas aqui para dizer que mais grave ainda, era uma desconhecida. Ele chamou uma mulher para um quarto, ela se recusou a ir, ele já estava com uma faca na mão, quando ela se virou, ele esfaqueou as costas dela. E só parou de golpear porque a faca quebrou. E o que você vai ver agora é o depoimento que ele deu à justiça sobre este caso, sobre o caso da tentativa de feminicídio. E pelo que ele fala, a gente vai tentar depreender qual é a personalidade desse homem que a polícia está tentando buscar. Pode rodar a primeira parte do depoimento, diretor? O Anderson, você sabe qual é o delito que você está sendo acusado aqui no processo? Se declarando ciente da acusação, eu esclareço que você não é obrigado a responder as perguntas. Se preferir permanecer em silêncio, isso não vai ser interpretado contra você. Então eu pergunto, se essa acusação é verdadeira ou é falsa? Qual acusação? Você não falou que sabia do que estava sendo acusado? Tentativa de feminicídio? Isso. Isso é verdade ou mentira? Verdade. Tá, você confirma que estava no local do fato, quando a vítima confirma? A faca utilizada no delito era de quem? A faca? Minha. Sua, você levou para lá, para casa. Conta pra mim o que aconteceu esse dia aqui. Eu tava muito bêbado, drogado, não me lembro o que aconteceu, o que eu fiz. Você não lembra? Não. O que você lembra de antes então? Você tava onde? Eu me lembro quando eu tava lá no local, quando a polícia chegou para me prender. Bom, ele disse que não lembra do momento da agressão, só quando foi preso. Nós vamos falar, mas eu quero saber antes. Você não lembra de ter encontrado com ela, com a vítima? Não. Antes de chegar lá na casa, você estava onde? Eu estava na casa de um amigo meu bebendo. Tá, e você bebeu a tarde inteira, à noite, quando foi? Foi. E aí, você foi para casa, o que você pensou quando você chegou em casa? Já encontrou com ela? O que foi que aconteceu? Eu não sei. Agora ele começa a tentar Você lembra de ter encontrado com ludibriar a juíza que está fazendo as perguntas, dizendo que não sabe o que aconteceu. Vai tomar uma bronca dela já já. Lembra de ter pego a faca? Lembra de nada.
Depois que ela estava machucada, você lembra de ter visto ela no chão ou tentando? Você lembra de ter, quando você fugiu, pulou o muro, pedindo socorro? Eu tava bêbado. Pois é, lembra ou não lembra? Não lembro de nada disso. Tá bom, então você lembra quando foi preso? Só. Foi a única coisa que você lembra. Conta aí pra mim como foi essa prisão. Agora ele vai falar da prisão. Você falou que lembra. Aí do que ele fez, ele disse que não lembra. Eu corri e resisti também contra as polícias. Onde que a polícia te achou? Hã? Onde que eles te acharam? Guaraná peça na água. E você sabe que hora foi isso? Hã? Que hora que a polícia te pegou? Não. Você estava correndo e a polícia apareceu? Você estava parado? Como foi isso? Eu corri, entrei dentro de uma casa e eles me pegaram. Rindo. Foi. Rindo. E você lembra que ele estava correndo? Hã? Você falou que não lembra de nada, mas você agora lembrou que estava correndo. Ó. Você lembra por que estava correndo? Bate bem da cabeça ou não bate? Não? Anderson, é o seguinte, Ó, eu no início, a bronca que ele vai tomar da juiz agora. Aumenta o áudio aí. Se você quiser ficar calado, você pode. É um direito seu. Só que quando você resolve falar, isso aqui é o momento de você contar o que aconteceu para ver se a gente entende e você pode ter algum benefício disso que você contar pra gente. Agora, se você não quer falar nada, é melhor ficar calado. Porque se você lembra que você foi preso, como é que você não lembra da hora da agressão? Você já falou que foi você. Como é que você fala que foi você? Conta direito o que aconteceu, porque você já confessou o crime. Então, uma condenação é certa. Só que você contando pra gente como foi, isso às vezes pode te beneficiar. Como você fez, por que você parou. Entendeu? Isso te beneficia. Aí porque começa a entender que era melhor ele estar condenado. contando o que ele fez. Você já confessou que com essa faca que você falou que era sua, você agrediu a vítima. Então pronto. Isso aí já é uma condenação futura. Mas pode ser que tenha um benefício, a confissão completa, você falar por que você parou, por que você fez. Se você quiser falar, eu vou continuar perguntando. Agora, se você quiser falar para mim, eu não vou falar mais, você vai falar? Fala. Então vamos voltar e conta para mim, desde a hora que você chegou na casa. Vocês viram? Ele estava ali numa audiência que a juíza tenta entender o que aconteceu. Tenta colher detalhes do momento do crime, que ele já tinha confessado essa tentativa de feminicídio, todo mundo já sabia, mas ela talvez estivesse em busca de outros elementos que pudessem tornar esse processo mais robusto. Parei de esfaquear porque me arrependi, estava muito louco de droga, aí eu esfaqueei, mas aí lembrei do que eu estava fazendo e parei, mas não é isso que ele diz, porque isso poderia atenuar um pouco a condenação. Não é isso que ele diz que só parou de esfaquear porque a faca quebrou. No mesmo processo, a madrasta dele, que é casada, a madrasta da jovem, a madrasta da menina que ele tentou matar também prestou depoimento. Pode rodar, diretor. E era assim. Aí quando foi nesse dia, ele chegou e convidou ela para o quarto. Ela me contou assim, convidou ela para o quarto. E aí ela disse que não ia, aí ele agarrou no braço dela e foi furando ela. E aí ela saiu para a rua, correu para a rua, aí disse que ele saiu, pulou o muro lá, e aí correu, e aí o rapaz foi e ajudou ela, trouxe ela para o hospital. Ele convidou ela para o quarto, quando a senhora fala isso, com qual finalidade? Eu não sei, só convidou ela assim, né? Ela disse que não sabe. Só Eles convidou já tinham ela ficado, tinha alguma relação? Não. Como eu estou dizendo, é uma coisa assim que a gente fica assim se perguntando, porque ele nunca tinha discutido. Mas ele já tinha dado em cima dela? Também não. A senhora nunca tinha percebido um crime? E nem ela me falava também. Qual que é a idade dela? 18 anos. Justo nesse dia ela completou 18 anos. Ele tem 19. Ah, então eles têm a mesma idade, mais ou menos. Ela tem 18 e ele tem 19. Mas a relação deles era muito boa, é uma coisa assim que a gente fica se perguntando por que aconteceu isso. Porque nesse dia ele chegou bêbado, né? No dia que aconteceu isso, ele chegou bêbado. Ele estava bêbado? Estava bêbado. Ela disse que ele estava bêbado. Sabe? Ela falou que ele estava bêbado. A senhora viu ele esse dia? Não vi esse dia porque ele chegou lá já de manhã, nós já tínhamos ido para a roça, isso era umas 8 horas.
Não, mas que ele estava bêbado, ele mesmo confessou, né? Não precisaria de alguém testemunhar. Agora a questão é a seguinte, não dá para entender qual que era a relação deles, se eles só se conheciam, se eram amigos, porque a madrasta diz, não, a relação deles era muito boa. Aí um pouquinho antes ela fala, ele já tinha dado em cima dela, tentado se relacionar com ela? Não, ela disse que não. Fato importante, essa menina não morreu, foi uma tentativa de feminicídio. Se ela tivesse tido algum relacionamento amoroso com o Anderson antes, que pudesse trazer mais detalhes, não, ele me atacou porque não aceitou o fim do relacionamento, ela poderia dizer, porque ela tá viva. Mas não, então ele realmente ali, muito embriagado, confessou que usou muitas drogas, pelo menos 4 tipos, cocaína, lança-perfume, LSD e bala, chegou naquele estado, completamente fora de si, e atacou a menina porque ela se recusou a ir pro quarto com ele. Que é o que ele vai dizer nessa parte agora do depoimento. Pode rodar. Eu tava na casa do amigo meu bebendo, de noite bebendo. Aí eu fui pra casa, bebo, drogado, eu tava com essa faca, cheguei em casa, falar com ela, eu falei, mas ela não pôs eu nada, nós não discutimos, do nada eu furei ela lá. Você quis chamar ela? Do nada eu furei ela. Quis, eu falei, sabe pra ir pro quarto, mas não... E você queria ir pro quarto pra quê? Não sei. Pra namorar, pra conversar? Não sabe pra que queria. Ele não fala que não sabe pra juiz agora, mas depois ele fala pra promotora da agressão. Ela virou de costas pra você, o que você fez? Virou de costas pra mim, eu furei ela. A faca tava onde? Tava na minha mão. Você tava conversando com ela com a faca na mão? Era. E ela achou esquisito, não? Aí não responde. Você entrou na casa já com a faca na mão? Você vê a menina foi pega de surpresa. Faca na mão. Tá, aí você falou com ela virou as costas e aí você agrediu. Foi. Você lembra quantos golpes você deu? Não. Não lembro. E por que você parou? Hã? Por que você parou de dar os golpes? Porque a faca quebrou. Só por isso. Então, se a faca não tivesse quebrado, você tinha continuado? Aí ele não sabe o que ele responde agora, ó. Não sabe. Tinha ou não tinha? Tinha ou não? Ou quer ficar calado? Tinha não. Não tinha continuado? Você acha que tinha parado? Não responde. Se a faca não tivesse quebrado? Ele alterna entre lembrar das coisas e não lembrar, Se né? não quiser falar, eu paro de perguntar. Se você não quiser falar mais, eu não vou fazer mais perguntas, diz a juíza. Vou mudar de pergunta e tal. Aí depois que você correu, você largou ela lá e correu. Foi. Como você fez? Você pediu ajuda? Pediu alguém para socorrer ela? Não. Ou ela saiu pra fora lá, ó. Ela saiu andando? Saiu lá pra fora. Você pediu para alguém ajudar? Não. Só fugiu. Esse tal de João Paulo que ajudou ela. Ele não pediu ajuda pra ela, mas ela vai perguntar, parece que você saiu aí pedindo ajuda. Ó. Tem uma notícia aqui no processo que fala que você, quando saiu correndo, você pediu ajuda. Eu saí pedindo ajuda pra mim se esconder. A ele mesmo. Pra você. Pra mim se esconder. E outra vez. Tá. Entendi. Você queria se esconder. E só mais uma pergunta. Você não sabe explicar por que agrediu ela? Não. Não tinha um motivo. Tá certo. Ela não fez nada pra mim? Ela não fez nada pra mim. A juíza, você não saiu pedindo ajuda pra essa menina que você tinha acabado de esfaquear? Não, mas tá aqui escrito na ocorrência que quando você cometeu o crime, depois você saiu procurando ajuda. Fui pedir ajuda pra mim mesmo. Ele queria se esconder. Então ele tenta matar a menina, só para de esfaquear porque a faca quebrou e sai correndo. Falando, alguém socorre ali a moça que eu esfaqueei? Não, alguém me ajuda a esconder. Com a gente está ao vivo Cássio Tione, perito criminal. Cássio, você consegue me ouvir, amigo? Consigo, Malta. Eu trago para você a seguinte pergunta, você que é especialista e conseguiu ter acesso a esse depoimento, a gente está vendo um rapaz que alterna entre memória boa e memória fraca, entre seriedade e riso debochado, que análise preliminar você consegue fazer? Olha, Felipe, eu vi o vídeo por umas 4 vezes, né? E algumas coisas que eu pude perceber foram o seguinte, em primeiro, a gente tem que ressaltar que é apenas um depoimento e que tudo que a gente fala aqui tem um caráter muito preliminar, né? Dentro de uma análise de um contexto maior em relação a ele. Mas
Dá para perceber no depoimento, primeiro com relação a alguns detalhes do seu perfil, né? Aquele depoimento foi dado com 19 anos, então um jovem, né? De baixa escolaridade, que não demonstra nenhum interesse, inclusive na questão de instrução, com dificuldades cognitivas de entendimento, com baixíssimo repertório, né? E com um histórico particularmente impressionante no que diz respeito ao uso de drogas, né? Ele reporta no seu depoimento que faz uso das drogas desde os 12 anos de idade, né? Então, e também reporta que são drogas muito graves, né? Inclusive, a gente não tem muita... Eu não tive muita certeza de que ele realmente fizesse uso de LSD, viu, Malta? Porque, primeiro que é uma droga muito cara, né? E que parece que, durante o depoimento, quase que ele é induzido, assim, a reconhecer que era LSD quando ele fala que usava papel, né? Mas, enfim, essa questão das drogas, no meu ponto de vista, ela é muito importante nessa questão do perfil dele. E quanto àquilo que se colocou na manchete, né, que foi inclusive mencionada como deboche e tudo, eu não sei necessariamente se o riso dele, ele é um deboche, viu, Malta? Porque em alguns momentos me parece mais uma autodefesa, uma questão de totalmente alienação por parte dele, uma pessoa que está ali numa sala de audiência, diante de autoridades do nível de uma juíza e de uma promotora de justiça, que também faz perguntas na parte final desses 16 minutos. E ele, como que demonstrando que não tem sequer a noção da gravidade dos fatos em que ele está envolvido. Você também mencionou aí que não ficou claro que ele tivesse uma motivação sequer para essa tentativa de feminicídio. Para mim também não ficou claro, parece que tem muita relação com esse estado completamente alienado, talvez em função das drogas que ele menciona de ter usado, né? Além de cocaína, provavelmente crack, né? E bebida alcoólica também, álcool. E o que eu também percebo é que, apesar disso, durante essa audiência, ele não demonstra um confronto com as autoridades, ele não usa de ironia, por exemplo, né? Então, por isso que eu acho que é muito mais uma questão dessa alienação dele, dessa autodefesa, de rir por não saber o que falar realmente, do que propriamente por um deboche. Nós já vimos muitos outros personagens que têm características, sim, de debochar, de confrontar o sistema, mas não acho que seja o caso dele. Agora, eu tenho que dizer também que considero que esses fatos que estão sendo apurados agora, e que a gente tem muito pouca informação, né, da morte da sua companheira, da enteada e mais daquele ser que ainda estava no ventre dessa menina e depois mais do outro fazendeiro, são de uma gravidade tremenda, né? Até porque você imaginar um crime sendo cometido, por exemplo, contra uma criança de 2 anos, por si só, traz certamente um viés de altíssima crueldade, né? Cássio, deixa eu te interromper brevemente pelo seguinte, você mencionou a questão das drogas e que era impressionante a quantidade de drogas que ele usava, é exatamente isso que ele confessa para representante do Ministério Público durante aquela audiência. Eu queria que a gente pudesse ouvir aqui com o pessoal de casa, para depois eu te fazer uma pergunta, tá? Pode rodar aí, diretor. Você toma algum tipo de remédio? Não. Tem algum tipo de problema psicológico? No curso, treino de droga, eu fui. Você falou que você usou droga no dia. Que droga que você usa? Peixe, lance, papel. Você pode falar cocaína? Que mais? Bala. Ácido? Papel. Papel é o quê? Ácido também? LSD? E lance. Lança perfume? Você usa há quanto tempo? Desde criança. Desde criança? Que idade? Desde uns 12 anos. E nesse dia você tinha feito uso de quê? Disso mesmo que eu falei. De tudo isso? E de álcool junto? Então você é viciado em droga? Sou.
confessa que usa droga desde Eu uso 12 escondido do meu anos de pai. idade. Ela vai perguntar se ele lembra quantos golpes. Tá. Ó. E você chamou ela para ir para qual quarto? Qual quarto que você chamou ela para ir? O meu quarto. Você já tinha tido algum lance com ela, assim, algum paquera, alguma coisa? Nada. Mas naquele dia você queria ficar com ela? Passou isso pela minha cabeça. Passou isso pela minha Na hora cabeça. era É isso. aí que ele confessa. Eu queria ter ido ter alguma coisa amorosa com ela no quarto. Mas mesmo você com a faca na mão, ela não quis ir. Ela viu a faca, é isso? Viu. E aí a hora que você esfaqueou ela, que a faca quebrou, logo em seguida o que aconteceu? Ela saiu pedindo ajuda, esse João Paulo, o marromedeiro, apareceu lá fora, ajudou ela. Aí eu saí correndo, pulando nos muros. E tem uma criança que parece que é enteado, Meu irmão. é seu irmão. Ele viu? Viu. Ele tava lá. Ele viu você esfaqueando ela? Uma criança que é irmão dele viu. Ó, ele não Como responde. você se sente com relação a isso, o Anderson? Tudo que eu fiz, ele me senti arrependido. É uma pessoa que não sabe responder. Eu queria entender por que você estava rindo até agora há pouco. A parte do suposto deboche. Também não responde. Silêncio. Parece que não é deboche mesmo, parece que ele está completamente fora de si. Por fim, a pergunta mais constrangedora é essa que a representante do Ministério Público vai fazer agora. Ó. Você não sabe quantas facadas que você deu nela? Não. Aí ela está pegando o processo e vai mostrar a foto do corpo da menina que ele esfaqueou, para ver se ele se lembra. Pode mostrar, você fez foi isso aqui. 0. Não fala nada. Você falou que você parou porque a faca quebrou. Você parou porque a faca quebrou. Satisfeito, excelência. Cássio Tione, responda para mim, uma pessoa que usa esse tipo de droga tão pesada desde os 12 anos de idade, será que a gente pode crer que ele teve um processo de amadurecimento cognitivo normal? Claro que não, né? Então a gente não está diante de uma pessoa que a gente possa imaginar aqui que dê para se recuperar com tanta facilidade, porque eu acho que o juízo dele está meio perturbado desde muito cedo pelo uso de drogas muito forte, certo? Exatamente. Isso nos chama atenção, né, Felipe? Eu acho que não é tão difícil imaginar, na condição que ele nos traz aí por esse depoimento, até algum tipo de comorbidade, algum aspecto também de transtorno de personalidade relacionado ao uso de drogas, mas tudo isso tem que ser investigado com cautela e à medida que a gente tiver acesso a muito mais informações, em especial se a gente tivesse acesso ao próprio criminoso, né? Você pode perceber também, Felipe, que mesmo lá no começo dos depoimentos, ele demonstra tanta desconexão com a realidade que em algum momento lhe é perguntado, por exemplo, o nome de seu pai e ele não consegue dizer, sendo que ele vive com o pai. Também é perguntada a data de nascimento dele e ele não sabe dizer qual é a data de nascimento e a juíza pergunta, mas você não comemora seus aniversários? Né? É claro que não. Mas enfim, para mostrar o grau de descompasso com a realidade que uma pessoa dessa talvez possa apresentar, talvez aí com alguma relação, sim, com esse excessivo uso de drogas. Muito obrigado pelas suas informações. Eu tenho certeza que se esse homem não for pego, em breve a gente vai precisar de novo contar com a sua ajuda para a gente continuar analisando dia após dia como que essa caçada se desenrola. Mas eu torço para que a gente chame você para um outro assunto, que a verdade é que esse homem tinha que ser pego logo, né, para parar de botar medo nas pessoas. Obrigado, viu? Até a próxima. Eu que agradeço, sigo à disposição. Esse é o terceiro dia de caçada pelo Anderson Mota Protássio, que matou 3 pessoas e trocou tiro com um fazendeiro na última noite. Vamos ver mais uma reportagem que mostra como a polícia está agindo. Cerca de 70 policiais civis, militares e rodoviários estão envolvidos nas buscas. Os crimes aconteceram domingo, em Corumbá de Goiás, a cerca de 100 quilômetros de Brasília. De acordo com a Polícia Civil,
O caseiro Anderson Mota Protásio, de 21 anos, matou a mulher Ranieri Aranha Figueiró, de 19 anos, grávida de 4 meses, e a enteada Geisa Aranha da Silva Rocha, de 2 anos e 8 meses. Após degolar mãe e filha, o Anderson pediu ajuda ao patrão, dizendo que Ranieri estava passando mal. Na casa dele, o Anderson furtou um revólver calibre 38. Em uma casa vizinha, o Anderson matou o fazendeiro Roberto Clemente, de 73 anos. Depois, tentou estuprar Cristina Nascimento da Silva, de 45. Atirou no ombro da mulher e fugiu dirigindo a caminhonete do casal. O veículo foi encontrado em Alexânia. A suspeita da polícia é que o Anderson esteja escondido em uma área de mata entre as cidades de Abadiânia e Alexânia. O Anderson chegou a ser preso por tentativa de feminicídio em 2019, mas foi solto há 8 meses. A gente acompanha as buscas pelo serial killer já, né? O Anderson Mota Protásio, 21 anos de idade, que está há 3 dias fugido da polícia dentro da mata. Repórter Paulo Vitor Tatuzinho tem as últimas informações pra gente. Tatu, é com você, amigo. Pois é, Malta, boa tarde para você mais uma vez. Conversei agora há pouco, Malta, com o Coronel Granja, que é o responsável pelo Comando de Operações Especiais da Polícia Militar do Estado de Goiás. Ele nos disse que as forças de segurança, essa força está toda concentrada, na verdade, em todas essas 3 cidades. Corumbá de Goiás, onde aconteceu o crime, que inclusive a investigação por parte da Polícia Civil está lá em Corumbá de Goiás, mas os policiais, esses homens, né, todas essas forças, PC, PM, PRF e também outras polícias, eles estão concentrados aqui, entre Abadiânia e Alexânia. Os policiais acreditam, eles não estão passando tantas informações, por conta até mesmo para não atrapalhar o andar das investigações, mas eles acreditam que por conta dessas suspeitas, principalmente de chamados no Copom da Polícia Militar aqui de Abadiânia, ontem 20 chamados de suspeita por onde o Anderson Mota Protásio tenha passado, e também hoje, só hoje, nesta quarta-feira, até agora, Malta, a polícia recebeu 4 chamados via 190 de possíveis paradeiros de o Anderson Mota Protásio. Então, a polícia está toda concentrada de forma bem discreta, diferente daquela época de Lázaro Barbosa de Souza, há 6 meses atrás, e os policiais estão atuando para que possa chegar aí até a prisão desse criminoso. Inclusive, Malta, conta com o apoio da população, da comunidade, discando 197, discando aí de forma unificada e principalmente sigilo absoluto. Quem ligar, denunciar, sigilo absoluto, viu, Malta? Obrigado, Tatu, pelas informações. E hoje é quarta-feira, dia do nosso quadro Olé! Será que o nosso colega Fernando Jordão, que enfrentou uma verdadeira maratona para acompanhar o Flamengo lá em Montevidéu, no Uruguai, já superou a perda do título? Vamos ver. Boa tarde, Felipe, boa tarde a você aí de casa. Tá entrando no ar mais uma edição do Olé. Agora eu tô acabando de desembarcar no Brasil depois da minha saga para chegar a Montevidéu para assistir a final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. Olha, o resultado não foi bem o que eu esperava, não foi nada o que eu esperava, na verdade, mas a viagem valeu a pena, toda essa missão. Agora a volta tá sendo bem desgastante, voltar sem a taça, voltar sem o título, não é fácil. Mas estamos aqui e eu não queria falar desse assunto, mas a Mariana Fraga fez questão, preparou uma reportagem pra gente sobre a final da Libertadores, em que o Palmeiras venceu o Flamengo por 2-1 na prorrogação com o gol do Davidson. Roda aí. O Palmeiras conquistou o tricampeonato da Libertadores nesse fim de semana. A festa na América do Sul foi alviverde, apesar da torcida rubro-negra ter sido a maioria nas arquibancadas do Estádio Centenário em Montevidéu. Inclusive, olha o Fernando aí. O Fernando que percorreu mais de 2.900 quilômetros, 7 cidades, 4 países, para ver o Flamengo ficar mais uma vez só no cheirinho. A torcida flamenguista foi destaque nas redes sociais pelo silêncio que fez no estádio uruguaio. Mas também não tinha como os torcedores ficarem animados após ver Gabigol atuando mais como gandula do que jogador, a entregada de Andréas Pereira e a falta de estratégia tática de Renato Gaúcho. Nessa segunda-feira, o Flamengo divulgou nas redes sociais que Renato Gaúcho não é mais técnico do time principal. E o que não faltou foi especulações nas redes sociais sobre quem deve assumir o cargo.
E a pergunta que fica é: o senhor Valdemar vem aí? Agora, o personagem do jogo, sem dúvidas, foi Daverson. Não só por ter feito o gol que decidiu o título para o Verdão, mas também por ter protagonizado o melhor lance da partida. No segundo tempo da prorrogação, após receber um tapinha amigável do juiz argentino Nestor Pitana, Daverson simulou uma falta. Com o título continental, o time paulista vai disputar o Mundial de Clubes e pode acabar com aquele tabu que a galera gosta de cantar, principalmente o Gabigol. Se tem olé, você já sabe, também tem um lance da semana. Confere aí. Aí o WoW Neto no Halo Infinite, hein? A produção me disse que esse jogo é novo, mal estreou e já tá brilhando aqui no lance da semana, hein? A gente segue aí então com Ford Ka 1.0, 0 km. Mentira, me passaram que o nome dele é Kailu. No Valorant. Jogou um fogo ali no canto, depois cegou todo mundo, terminou a jogada com um ace. Aí você vê a concentração do pai ali no canto, hein? Por falar em pai, aí agora o Papito, é o Supla, né? Papito no Dota 2, brincou muito com a sorte, ficou quase sem nada de vida, fazendo a barata tonta na florestinha, conseguiu vencer, o oponente ressuscitou e ele ainda voltou e venceu de novo. Que isso, hein, Papito? Papito! Essa semana não teve Rocket League porque eu pedi pra tirar qualquer referência a futebol desse programa. Obrigado. É isso, Felipe. Então agora é chegar em casa, descansar, juntar os cacos e pensar em Flamengo só no ano que vem, porque o brasileiro também já era, né? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima quarta. Tchau! E saio a te procurar nas esquinas, em qualquer lugar. E às vezes chego a te encontrar num gole de cerveja. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Não ligue se eu não te ligar, faz parte dessa solidão. Coitado. O Maicon Leão tá com a gente ao vivo. Que informação você tem, amigo? Pois é, Malta, a gente segue acompanhando essas buscas. A informação que a gente tem agora é que naquela mesma região onde houve durante a madrugada aquela troca de tiros entre o proprietário daquela fazenda e um suspeito, outros vizinhos ali daquela região teriam registrado em outras propriedades tentativas de arrombamento. Inclusive, uma mulher teria dito que escutou alguém tentando abrir a janela dela. Ou seja, a gente vai seguir acompanhando, a gente está uma equipe nossa deslocando para lá, inclusive, nesse momento, para trazer para você ligado no SBT Brasília, ao longo da nossa programação, as últimas informações sobre o caso Wanderson, que a gente segue acompanhando daqui, viu, Malta? Obrigado, Maicon. Valeu, até já. Tchau.